Famílias discipuladoras formando uma geração de discípulos. O nosso versículo é 2 Timóteo 1,5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Eu quis fazer essa dinâmica aqui com os irmãos para mostrar a essas pessoas aqui, para que os irmãos possam perceber a influência dos pais sobre a vida dos filhos. A influência do pai vai determinar de uma maneira muito profunda o futuro dos filhos. E essa influência, queridos irmãos, nós podemos influenciar tanto para a fé quanto para a destruição da fé. Você deve ter lido a pastoral que eu escrevi. O Instituto George Barna fez uma pesquisa entre os universitários norte-americanos que abandonaram a fé. Em 1000 universidades, eles entrevistaram 1000 jovens. E desses 1000 universitários, de cada universidade de 26 estados norte-americanos, eles identificaram, então, por que eles haviam abandonado a fé. Olha o número, enorme. Enorme. Muita gente saiu das igrejas. E eles perguntaram, 85% responderam que era a questão da incoerência da fé religiosa. Da fé que eles viviam dentro do lar era incoerente com a fé em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, o nosso desafio aqui é que possamos saber contar a nossa história de fé. Você sabe contar a sua história de fé? Você já contou a sua conversão para os seus filhos? Os seus filhos conseguem ver você testemunhando de Cristo? Você já ganhou alguém para Cristo Jesus? O seu filho já viu você nesse esforço de militar contra as trevas para a salvação de alguém? Você sabe qual é o seu fruto espiritual que mais aflora na sua vida? Porque algumas pessoas deixam cada vez mais a aflorar o desânimo, a ira, que são os nossos instintos primários, ao invés de deixar o fruto do Espírito aflorar. Então eu fiz algumas perguntas aqui. O que mais caracterizou essa pessoa? O que mais caracteriza essa pessoa? Qual é a principal característica de que o Espírito Santo tem habitado na sua vida? As pessoas conseguem identificar que você é uma pessoa cristã porque você tem um fruto espiritual? Você tem uma fé em Deus? Qual é esse fruto espiritual? Querido, se você não sabe qual é o fruto espiritual da sua vida, as outras pessoas também não vão saber. Porque quando você sabe algo, você é capaz de se aplicar e desenvolver esse algo de uma maneira maior. Qual é o seu dom espiritual? Se você não sabe qual é o seu dom espiritual, como que as pessoas vão saber? Como que as pessoas vão ver você? Então nós precisamos entender isso. Quem é o teu discípulo? Quem é a pessoa que os seus filhos sabem que você se dedica em oração, que você se dedica, abre mão da sua vida para se preocupar com essa pessoa, para se preocupar com outro? Não, pastor, isso é missão do pastor. Não, meu irmão, a palavra de Deus fala que é missão de cada um de nós. E Paulo está exaltando aqui que a fé que Timóteo tem vem de sua avó. Vem de sua avó. Então é uma fé transgeracional, que passou já da primeira e indo para a segunda geração. A fé entrou na minha casa através da figura de uma missionária de 18 anos que saiu dos Estados Unidos, a missionária Anna Walleman, que saiu dos Estados Unidos. Ela largou o curso que ela estava fazendo nos Estados Unidos para atender o chamado de Deus e foi trabalhar no interior do Brasil, próximo lá ao Paraguai, ali na cidade de Amambai. Isso na década dos anos 50. E ela fazia um trabalho dentro dos quartéis de distribuição de folhetos e de Novo Testamento. E um desses Novos Testamentos chegou às mãos do meu pai. O meu pai leu, se converteu, levou a minha mãe para a igreja, que era da igreja católica. E assim então aconteceu a mudança na nossa família, através de uma pessoa que veio e ensinou a fé.
E o meu pai então teve o privilégio de levar a minha avó à conversão em Cristo Jesus, o meu avô à conversão em Cristo Jesus, e eu conheci recentemente alguns parentes ligados à família do meu pai que também estão na fé em Cristo Jesus, por causa da influência que o meu pai teve na minha avó, e a minha avó então, que nós não sabíamos, influenciou o outro lado da família e levou as pessoas a Cristo Jesus. Queridos, sabe qual é a principal estratégia hoje de Satanás para querer aniquilar o evangelho sobre a face da terra? Destruir a sua família, destruir o seu lar. É a principal estratégia de Satanás. Ele quer destruir as nossas famílias. Por isso que nós precisamos entender nessa manhã que Paulo está advertindo que o discipulado começa em casa, na sua casa, começa com você. Começa primeiro você sabendo dar o seu testemunho de fé. O que Cristo fez, o que Cristo representa na sua vida. Você precisa saber isso, e você precisa falar disso. Parar de ficar se queixando de presidente, e falar mais do que Cristo fez e do que Cristo faz na sua vida. Você precisa saber que você precisa crescer no seu fruto espiritual, que você precisa crescer no seu dom espiritual, e que você precisa testemunhar de Cristo Jesus. Você não pode passar um ano em branco. Você não pode passar um ano sem converter alguém a Cristo Jesus. Você não pode passar um ano sem ter uma amizade nova que você está influenciando positivamente. Positivamente no sentido de conhecer o Evangelho de Cristo. Querido, senão a fé morre. A fé acaba. E nós vamos poder incorrer no risco de perdermos uma geração de filhos. E o nosso desafio, queridos irmãos, como nós já vimos as histórias de vida, o nosso desafio, queridos irmãos, então, é entender esse plano maravilhoso de Deus para termos famílias saudáveis que geram gente saudável. Para isso acontecer, nós precisamos vencer o pecado. Nós precisamos vencer o pecado. Um dos grandes problemas que eu identifico hoje na fé das pessoas é porque hoje não existe mais pregação sobre o pecado. Então todo mundo é bonzinho. Não, eu sou bom, eu faço coisas boas. E geralmente nós falamos que fazemos coisas boas porque, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não mexo com droga, eu não estou adulterando, eu não estou roubando de ninguém. Então todo mundo se acha bom cidadão. Um bom cidadão porque eu não faço coisas ruins. Só que a Bíblia diz para nós o contrário, que não há nenhum justo, que todos nós somos pecadores. E se eu não me identifico como pecador, eu tenho um grande problema no meu evangelho. Porque se eu não olho para o tamanho do meu erro, se eu olho só para o tamanho do erro do outro, se eu olho só para o problema do outro, e não olho para mim, eu incorro num grande problema, de passar anos e anos sem de fato estar com Cristo Jesus, sendo meramente um religioso. E o mais triste hoje, a gente vê muita gente religiosa e não verdadeiro discípulo de Jesus. O que mais cresce hoje não é a igreja de Cristo, é a igreja dos religiosos. Isso é o que mais cresce, porque os verdadeiros discípulos, eles se identificam com um grande conflito interior, que é a questão do seu pecado. Então, quando você olha, se você quer ter uma família saudável, se você quer viver o plano maravilhoso de Deus, então, primeira questão, querido, você tem que identificar o seu pecado, assumir a sua culpa. Assumir a sua culpa. O salmista fala no Salmo 39, versículo 2: enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Não acontece mudança em quem não quer mudar. Não acontece mudança em quem se acomodou.
Não acontece mudança em quem está no berço esplêndido. Ninguém vive melhor achando que já chegou aonde que tinha que chegar na sua vida. Ninguém vai chegar num lugar maior se não perceber que o que está vivendo não é o melhor de Deus ainda para você. Entenda isso hoje. Tem muita gente se tornando medíocre, porque se contenta com a média. E nós não podemos nos contentar com a média, porque Deus mandou Jesus, e Jesus era o quê? Perfeito. E Ele falou: sede perfeitos. E aí é o problema. A gente nivela a nossa vida pela vida do outro. Aí é fácil, né? É fácil nivelar a nossa vida pela vida do outro. É fácil nivelar a nossa vida pela pessoa que é um ladrão. Mas Ele falou que o referencial não é o ladrão. O referencial seu é Jesus. E quantas pessoas ficam nivelando a sua vida por pastor? Aí o pastor peca, acaba a fé da pessoa. Nivela a sua vida por fulano A, B, C, nivela por baixo. Aí a gente tem que nivelar a nossa vida por Jesus. Tomás de Aquino, ele cunhou a seguinte frase, quando ele identificou que ele não podia mais nivelar a vida dele por baixo. Ele olhou para Jesus e ele falou assim: foi minha culpa, minha máxima culpa. Ele olhou para Cristo indo resignado à cruz do Calvário e ele disse: foi minha culpa, minha máxima culpa. Ele olhou para a vida medíocre e devassa que ele vivia e ele falou: é minha culpa, foi minha culpa, minha máxima culpa. Ele abandonou a vida devassa que ele vivia e começou a viver uma vida de retidão, uma vida de piedade, se enclausurou num mosteiro e ali buscou então em santidade, e depois de 2 anos ele estava diante de Cristo, ele estava diante da cruz, ajoelhado, orando, clamando, e ele olhou e ele identificou o quê? Que ele era a minha culpa, era a minha culpa, foi a minha máxima culpa. Enquanto nós não olhamos assim, nós fugimos de uma vida com Cristo. Enquanto nós não olhamos assim, nós criamos desculpas, nós criamos meios de nos justificar. Porque se eu sou um pouquinho melhor do que o outro, pronto. Mas só há uma possibilidade de mudança e de melhora de vida quando a gente assume: minha culpa. Somente minha culpa, somente minha máxima culpa. Queridos, assumir a culpa é libertação. Só experimenta da libertação quem assume o seu erro. Não se compare por baixo, olhe para Cristo, avalie a sua vida. Você tem sido obediente ao Pai como Cristo foi? Você tem vivido em intimidade com o Pai como Cristo tinha intimidade com o Pai? Você tem cumprido a vontade de Deus como Cristo cumpriu a vontade do Pai? Ele cumpriu, pegou a minha culpa, a minha máxima culpa, e carregou nos ombros até a cruz do Calvário. Para que Ele fez isso? Para me perdoar. Para a gente entender que para viver uma vida melhor, a gente tem que assumir a culpa. A gente precisa entender o que então nós vamos fazer com essa culpa. Se confessarmos os nossos, vamos falar todos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele carregou
Ele foi na cruz carregando a minha culpa, a minha máxima culpa, para que eu pudesse ser aceito por Deus. E sendo assim aceito por Deus, Deus olha para mim e fala assim: eu te perdoo. Porque eu estou vivendo direito, Deus? Não. Porque o meu filho pegou a sua nota promissória da sua dívida, da sua culpa, do seu pecado, e rasgou. Não fui eu? Não. Foi meu filho, não foi você. Mas e agora, Deus? O que eu faço? Vive como meu filho, Carlos. Vive como meu filho. Ele veio, pegou a sua dívida, e disse: não existe mais. Por que ele fez? Para você viver a verdadeira vida. Vamos falar juntos? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Como assim, Deus? Carlos, você vinha numa vida que você achava que era vida, e a vida que eu tenho para você é uma outra vida. É uma vida muito melhor, Carlos, que é onde brilha a minha glória, que é onde acaba a sua solidão, que é onde acaba a tua tristeza, que é onde acaba a tua falta de paz, que é onde acaba toda a sua insustentável insatisfação com a vida, que é onde acaba toda a tua angústia existencial. Mas como que faz isso? Anda comigo. Amém? Você quer essa vida? O que vai fazer a sua vida, a sua família ser diferente, é você acreditar nessas coisas. O que vai transformar a sua vida e vai ressignificar a sua vida é essa metanoia, essa mudança, esse decidir para agradar a Deus. Porque aí você olha, Ele pagou as minhas dívidas. Aí você fica carregando aquelas coisas que o teu marido falou para você, que a tua mulher falou para você, e você fica carregando essas coisas, ao invés de você decidir rasgar a dívida, como Deus rasgou a dívida, a tua culpa. Aí você fica ali toda vez trazendo a sua fatura de cobrança. Você errou, você fez. Quantos filhos estão vivendo assim, presos assim? Porque eles olham e ficam pensando assim, criam toda uma expectativa dos pais serem bons. Seu pai é pecador, sua mãe é pecadora, o
único que rasgou as dívidas foi Jesus. Rasga hoje, em nome de Jesus, esse cheque vencido da tua vida e vive uma vida nova. A vida nova, ela não acontece se você fica com os resquícios do teu passado, das tuas amarguras, das tuas angústias, aprisionado com tudo de errado que aconteceu na tua vida. A vida nova só acontece quando você recebe esse perdão de Deus na sua vida. Quando você olha para a cruz e vê Jesus levando a sua culpa, levando a sua culpa, levando a sua culpa, e Ele dizendo: está consumado, está pago, eu paguei, ninguém mais vai pagar para você, sou eu que pago essa dívida. Vive agora em novidade de vida, meu filho. Vive agora em novidade de vida, minha filha. Encha do Espírito Santo. Encha, deixa o Espírito Santo que habita agora em você. Não deixa mais as coisas da carne, do velho homem, ficar te dominando, ficar te ultrajando, ficar te espiziando mais. Abre mão dessas coisas da obra da carne e vive na obra do Espírito. Enche pelo Espírito, enche do amor, enche da paz, enche da alegria. Essas coisas que vêm do Senhor. Se a gente quer ver uma geração diferente, a gente precisa ser diferente. A gente precisa olhar para a vida e deixar Deus transformar a gente, para transformar a nossa casa. Só há um jeito de fazer isso. Entrega a tua duplicata hoje para Jesus. Entrega hoje o teu cheque devolvido para Deus, para Ele rasgar hoje e você ser livre para perdoar, livre para amar, livre para andar com Deus. E anda com Deus. É a escolha que você precisa fazer hoje. Eu escolho, pastor, andar com Deus. Assuma a sua culpa. Fala: é a minha culpa. Foi a minha culpa. É a minha máxima culpa. Ele levou para nos dar um cheque novo, uma vida nova. Feche os teus olhos. Se hoje você precisa fazer um concerto com Deus, para você largar as culpas do passado e experimentar uma vida nova com o Senhor, para que a sua geração forme outras gerações. Saia das desculpas, saia das justificativas, saia da omissão. Diz hoje: eu assumo a minha culpa. É a minha culpa, Senhor. É a minha máxima culpa. Para a gente experimentar a vida nova, tem que morrer. Para virar a linda borboleta, a lagarta tem que morrer. Você quer viver esse tempo novo de Deus na sua vida, na sua família, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Quero orar por você hoje, em nome de Jesus. E quando andamos com Deus, Ele faz novas todas as coisas. Ele dá muito mais sentido. Você acorda para Ele, você vive para Ele,
você faz para Ele, e a tua vida se enche de muito mais alegria, de muito mais certeza. E os teus frutos começam a agir muito mais. Eu tenho certeza que na vida de todos desses aqui que influenciaram os nossos irmãos que você ouviu, teve um dia que eles chegaram e falaram: oh Deus, foi minha culpa. Porque o Espírito Santo só vai fluir em nós quando nós assumimos isso, que foi a nossa culpa, a nossa máxima culpa. E o bom é que Deus está sempre te esperando para rasgar a tua dívida, o teu pecado, porque Ele sempre vai dizer: meu filho, Jesus pagou, Jesus rasgou a dívida, Jesus rasgou a tua dívida, rasgou e jogou fora a tua culpa. Foram pagas ali na cruz do Calvário. Aí é fácil perdoar, querido, porque você entende que a sua dívida foi muito grande. O que o outro fez, você joga fora também, você queima. Por isso foi assim que Jesus falou: perdoa como você é perdoado pelo vosso Pai que estás nos céus. E aí a sua família vive melhor, vive mais estruturada. Não são psicologismos, queridos, é a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Não é mais agora dependência de você, do seu humor, dependência da sua força, é dependência única e exclusivamente do rio de Deus passando na sua vida, através de você, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. E vai ser uma fé de pessoas cheias de Deus, cheias do Senhor. Se você quer isso, vem aqui na frente, vem orar ao Senhor, vem falar: Senhor, é minha culpa. E vem experimentar a vida nova, a vida que flui do trono da graça de Deus, desse rio que não seca, que é perpétuo, que é perene, desse rio que você pode mergulhar e que te limpa e que te lava e que acende o amor no seu lar, na sua casa. A solução das nossas famílias, a solução para este mundo é estarmos em Cristo Jesus. Porque quando estamos em Cristo Jesus, as coisas velhas se tornam passado, e agora eis que faz tudo novo para a glória do Senhor Jesus. Se você quer o novo de Deus, se você quer o melhor de Deus, vem aqui para frente, vem aqui orar. Não é para mim não, é para o Senhor. Toma essa decisão hoje, assume as tuas culpas, livra-se delas no trono da graça de Deus, e recebe hoje a força, a unção de Deus para você ser revestido do Senhor Jesus. Vem rasgar a tua duplicata hoje aqui em nome de Jesus. Vem rasgar a tua dívida hoje em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Vamos todos ficar de pé e cantar essa canção. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Quebra a minha vida, me faz de novo. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha
e faze-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e o barro, tu és o oleiro, eu sou o vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Pai Celeste, vem repousar sobre nossas vidas nessa manhã. Dessa tua graça, ó Deus, que nos restaura, nos transforma e nos conduz à nova vida em Cristo Jesus. Vem, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, continuar a tua obra em cada coração, em cada família, fortalecendo a caminhada de cada um, fortalecendo os passos de cada um, para que nossas famílias verdadeiramente sejam discipuladoras e a nossa vida seja realmente o referencial da luz do Senhor que brilha, e que nossos filhos se tornem cada dia mais verdadeiros discípulos do Senhor. Vem curar, ó Deus, vem fechar aquela cicatriz, vem tirar, ó Deus, apagar da memória, ó Deus, aquelas coisas que vem entristecendo a alma. E vem, ó Deus, dar, ó Deus, ao teu povo, ó Deus, o refrigério santo do teu Espírito, o refrigério que cura, que nos enche e nos transforma, para vivermos, ó Deus, na tua presença dia após dia. Abençoa cada família, cada irmão, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém.